Olá, meus alunos do Legale. Então, vamos para o nosso último bloco, né, sobre Lei Maria da Penha. Essa aula muito legal que estamos tratando aqui, muito importante, inclusive, né? E vamos finalizar essa aula. Falamos aí no último bloco, né? Começamos a falar sobre o feminicídio, não é isso? Feminicídio, que é aquele homicídio de mulheres, né, no âmbito familiar, ou até mesmo aquela situação de uma mulher que é morta ou sofre uma tentativa pela condição de ser mulher, pelo simples fato de ser mulher, né, pela discriminação, pela violência de gênero, né? Então era sobre isso que estávamos falando então na nossa última aula. Então eu vou colocar aqui o nosso material e a gente vai, então, dar continuidade à nossa aula de Lei Maria da Penha. Eu gosto muito de falar de Lei Maria da Penha, porque a todos nos, né, interessa muito, e a Lei Maria da Penha ela tem inúmeras questões importantes a serem vistas, né? A Lei Maria da Penha ela é uma grande evolução, né, na nossa legislação. Então, ela apresenta aí para nós uma série de modificações, uma série de proteções, né, que realmente ajuda muito e tem ajudado muitas mulheres, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela tem sido maravilhosa no nosso cenário jurídico. E aí, gente, nós falamos na última aula sobre o feminicídio, que é o homicídio qualificado, né? Crime hediondo também, e a reclusão é de 12 a 30 anos de pena, né? Quem pratica crime de violência doméstica e familiar, ou ainda que não seja no âmbito familiar, mas que pratica um crime de tentativa de homicídio ou de homicídio contra uma mulher por menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher. É importante nós falarmos aqui que o Brasil possui a quinta posição em taxa de feminicídios no mundo, no ranking de 83 nações, gente. Quinta posição, tá? Durmam com essa. Quinta posição. Realmente é algo alarmante, né? É algo assim triste demais, né? E falando de feminicídio, né? Nós temos aí a lei que agora protege a mulher, né? Agravante inserida pela lei 13.104 de 2015, né? Tratando como crime hediondo, né, e trazendo uma pena maior, a reclusão de 12 a 30 anos. Claro que nós falamos também na aula passada que só o endurecimento das penas não adianta, nós precisamos de outras medidas alternativas. Citamos o projeto E Agora José, que é maravilhoso, que trata os homens agressores, e eu tenho notícia de que esse projeto tem zero de reincidência, né? Claro que são crimes mais brandos, né, em relação à mulher, mas não deixa de ser crime pautado pela Lei Maria da Penha. Então, é importante todas as medidas que se possam ser tomadas em relação a proteger a mulher, né? E aí, falando de feminicídio, gente, era muito comum antigamente, especialmente na década de 70, né? Quando ocorria homicídio de uma mulher, muitos desses homens, eles tinham uma tese de defesa. E qual era a tese de defesa que esses homens utilizavam, né? Legítima defesa da honra, né? Esses homens, eles entendiam que tinham sido traídos, eram homens extremamente ciumentos e acreditavam muitas vezes que tinham sido traídos, ou até tinham sido mesmo, ou não, mas isso também pouco importa se elas traíram ou não. Mas o fato é que alguns deles foram absolvidos por legítima defesa da honra. É uma tese que não é mais aceita nos nossos tribunais, embora muitos ainda queiram trazer, não é
é comum. Recentemente eu vi um caso, inclusive, que o advogado tentou trazer a defesa da legítima defesa da honra no tribunal do júri e foi, obviamente, rechaçado, né? E a legítima defesa da honra, ela perdurou aí por um bom tempo, né? Deixa eu só voltar aqui. Ela perdurou por um bom tempo, justamente por quê? Porque existe na nossa sociedade a questão, como nós já falamos, do machismo estrutural, né? A questão cultural, né, é muito pesada, né? Que vem melhorando, claro, ao longo dos anos, mas nós sabemos que ela é implacável com algumas mulheres, né? E na década de 70, muitos casos aconteceram, né? Em relação ao feminicídio, que antes não era chamado de feminicídio, mas hoje sim, e que os homens foram absolvidos por legítima defesa da honra. Então, eu vou contar um caso para vocês, né? Que é o caso dos pais da atriz Maitê Proença. Isso não é segredo para ninguém, porque isso está no livro Paixão no Banco dos Réus, né? Paixão no Banco dos Réus. Esse livro ele traz todos os casos notórios de crimes passionais, não só relacionados a mulheres, mas também relacionados a homens. Mas é claro que a grande maioria dos crimes eram praticados contra mulheres. E esse livro, gente, ele fala de todo o processo que teve em relação aos pais da Maitê Proença. O pai da Maitê Proença, né, ele, por ciúmes da esposa, ele era um procurador, um promotor de justiça, em Campinas, né? Ela, uma professora de filosofia, ele, por ciúmes de achar que ela estava o traindo com um outro professor de filosofia amigo dela, ele acreditou que ela estivesse o traindo e um belo dia desferiu 11 facadas na esposa, né? E matou, obviamente. E por suspeita de que ela estivesse escrevendo algumas cartas para um outro professor amigo dela. Ele foi preso inicialmente, mas em seguida já solto, respondeu o processo em liberdade, né? Só não me recordo um pequeno detalhe, se ele foi preso em flagrante ou não. Talvez até não tenha sido, ele se apresentou, não foi não. Ele fugiu do local e ele depois se apresentou com seu advogado. E ele, então, teve o direito de responder em liberdade esse processo, e respondeu em liberdade. Parece que a Maitê Proença tinha 12, 13 anos, inclusive ela testemunhou no processo, né? Foram inúmeras testemunhas. A família da mãe dela, né? Se eu não me engano, chama Margot Proença, uma coisa assim. A família contratou advogado para ser assistente de acusação, né, para punir o agressor, no caso, né, mas não conseguiram. O advogado do pai da Maitê Proença, então, ele levou para o tribunal do júri a questão da legítima defesa da honra. E naquela época, gente, os promotores de justiça, eles não tinham essa questão de ser julgado pelo tribunal, né? Ele era julgado pelo tribunal do júri ainda. Então, houve essa questão de ser julgado pelo tribunal ou pelo tribunal do júri. E é óbvio que a defesa preferiu que ele fosse julgado pelo júri popular, né? E aí, porque seria muito mais fácil, né, trazer a questão da legítima defesa da honra, né? Então, foi exatamente o que aconteceu. Então, a defesa conseguiu fazer com que ele fosse julgado através de júri popular, né? E aí teve justamente o julgamento, né? Tribunal do júri, para apurar, então, o crime cometido por esse homem. E, pasmem, ele foi absolvido por legítima defesa da honra, né? De forma unânime, né? O Ministério Público
inconformado, recorreu da decisão, mas recorreu da decisão, remarcaram esse júri foi anulado, porque antigamente podia anular o júri, né? Então, esse júri foi anulado e foi realizado um novo júri. E nesse novo júri, o que aconteceu? Mais uma vez, ele foi absolvido por legítima defesa da honra. Então, é um caso muito interessante. Quem se interessar, compre esse livro, Paixão no Banco dos Réus, que traz aí uma série de crimes passionais, e ele mostra, isso foi na década de 70, tá? E ele mostra, então, o que era a legítima defesa da honra. Então, nesse livro ele conta todos os detalhes do que realmente aconteceu, como tramitou o processo, como o processo caminhou, né? Foram inúmeras testemunhas que foram ouvidas neste caso. A mãe da Maite Proença, uma professora de filosofia, muitos questionaram a conduta dela, entenderam que ela tinha traído, né? Ela foi discriminada, o nome dela na cidade, todos ficaram falando, e a maioria, gente, das pessoas da cidade foram contra ela. Vejam só, ficaram contra ela pelo fato da possibilidade dela ter traído o marido, porque sequer foi provado que ela tivesse traído, né? Talvez ela fosse trair, né? O que ele pegou foram cartas que ela escrevia para o professor, né? Mas ainda assim ele nunca teve certeza se realmente ela traiu ou não traiu. Então, ainda assim, a sociedade foi cruel com essa mulher, né? E acabou absolvendo esse homem, né? Essa pessoa cometeu aí um feminicídio, que antes não era chamado, mas hoje e aí absolveu com essa tese de legítima defesa da honra. Então, esse é um exemplo. E também a gente vem falar de Leila Diniz, né? Que foi morta aí por Doca Street, foi um caso também famoso da mídia. Ela, uma mulher famosa, uma atriz, né? Moderna, né? À frente do seu tempo, foi morar com esse empresário, com esse rapaz, e acho que 4 meses, né, de relacionamento, ciúmes doentio também desse rapaz, fez com que essa mulher, então, quisesse se separar. E nessa questão de se separar, então, ele não aceitou. E ele deu, se eu não me engano, um tiro no rosto, né, da mulher, da Leila Diniz, que morreu. E aí, essa pessoa foi para o tribunal do júri, né? Também trouxe, né, o nome dele, Doca Street, como era chamado, também trouxe a mesma tese de defesa, legítima defesa da honra. Ou seja, o homem traído, né, o homem ele tinha que lavar a sua honra em sangue, aquela história, né, dos antigos. E aí ele trouxe, mas aí como o julgamento dele já era na década de 80, então ele não vingou essa legítima defesa da honra, mas ele foi condenado numa pena muito branda. Se não me falha a memória, 2 anos e alguma coisa num regime semiaberto, alguma coisa assim. Então vejam que de alguma maneira os homens eram muito protegidos quando praticavam crimes, né, contra as mulheres. E o mesmo já não pode ser dito em relação às mulheres que praticavam crimes contra os homens. Se uma mulher cometesse um homicídio contra um homem, ela iria cumprir pena e iria ser discriminada numa penitenciária, assim como são até os dias de hoje, né? Ia sofrer na carne todos aquela punição, né? E nunca existiu legítima defesa da honra na defesa de mulheres no tribunal do júri, né? Então eu quis falar um pouquinho aqui para vocês de legítima defesa da honra, porque muito se ouve sobre isso, mas eu quis trazer esses casos que foram públicos e notórios, né? E que estão nesse livro que eu citei, que é muito legal vocês comprarem para quem se interessar, né? Justamente para entendermos melhor os crimes praticados contra as mulheres e o contexto social desses crimes. Claro que, como eu disse, hoje
Isso vem evoluindo, não temos mais a tese de legítima defesa da honra, né? Isso já mudou bastante. A Lei Maria da Penha foi um salto na defesa das mulheres, mas ainda estamos longe de um ideal, né? Sabemos disso. Então, o judiciário ele precisa dar um salto em relação a essa proteção. Tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui. Foi um grande prazer falar de Lei Maria da Penha com vocês. Me sigam lá no Instagram, né? Célia Nilander 8 no Instagram, Facebook Célia Regina Nilander. E vai ser um prazer tirar a dúvida dos alunos, enfim, tratar aí de assuntos de direito. E é isso, tá bom? Vou ficar por aqui e espero vocês aí para uma próxima aula. Um abraço a todos, até mais.